O tema que me foi proposto, como bem apontado pelo Ronaldo, é a não incidência do PIS e da COFINS sobre receitas de terceiros na interconexão de redes de telecomunicações. Eu vou começar fazendo um breve histórico sobre a evolução das telecomunicações no país e a sua normatização. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre as regras da interconexão, para então a gente falar efetivamente sobre tributação do PIS e COFINS e a jurisprudência sobre a matéria. Bom, no período pré-década de 60, as telecomunicações elas eram exploradas mediante concessões dos 3 entes federativos. Essas concessões, de fato, foram otorgadas a mais de 1.000 empresas locais de telecomunicações. O avanço das telecomunicações até a década de 60 é um avanço ainda muito rudimentar. Eram pequenas empresas locais que tinham redes, muitas vezes, não compatíveis e, portanto, a maioria dos usuários acabava ficando isolada dentro das redes de suas próprias operadoras. A partir da década de 60, e com a introdução do Código Brasileiro de Telecomunicações, as telecomunicações, de fato, começaram a avançar no país. Esse código ele instituiu o Sistema Nacional de Telecomunicações, que era composto não só por redes locais, mas também por troncos de telecomunicações que permitiam a interligação entre operadoras locais e entre estados, permitiria também a interligação do país com outros países. A partir dessa norma, a interconexão das redes e a sua compatibilidade passou a ser controlada por um órgão que normatizava os recursos técnicos e a tarifação também das empresas, e o Código determinou a criação de uma empresa que operaria o sistema e também operaria os troncos do serviço de longa distância nacional e internacional, e essa empresa é a Embratel. A Embratel faria os investimentos necessários ao avanço, o entroncamento necessário para a interligação das operadoras locais a partir de recursos do Fundo Nacional de Telecomunicações, que também havia sido criado nesse momento. A partir da década de 60, aquelas centenas de empresas de telecomunicações começaram a ser concentradas. A Embratel adquiriu a principal das empresas prestadoras de serviço privada, que era a Empresa Telefônica Brasileira, e o governo do estado do Rio Grande do Sul adquiriu a CRT. Em 1967, a exploração e a concessão de serviços de telecomunicações passou a ser de competência exclusiva da União. Isso foi veiculado pela Carta Política de 67. Dando sequência, foi criada a Telebrás pela Lei 5792 de 72, e a Telebrás começou a consolidar as empresas de telecomunicações e operadoras locais. A partir daí você passou a ter empresas sobre um único controle acionário, esse controle acionário da União, e aí houve um avanço muito importante nas telecomunicações, porque as empresas passaram a ter a efetiva interligação e a efetiva compatibilidade de redes. Além das empresas consolidadas no sistema Telebrás, outras 4 empresas se mantiveram independentes: CRT, CTBC, Sercontel e CETERP. Partindo para a Constituição Federal de 88, aqui o serviço de telecomunicações, que eram na prática controlados já pela União a partir da exploração via Telebrás, passaram a constituir de fato e de direito um monopólio estatal, mantidas as 4 empresas que estavam fora do sistema Telebrás, que ainda mantinham a possibilidade de explorar serviços de telecomunicações. Com o avanço dos serviços de telecomunicações e a necessidade de universalizar o serviço, foi necessário mudar o modelo monopolista e, portanto, nesse desiderato, a Emenda Constitucional 8 de 95 quebrou o monopólio estatal e determinou que a exploração dos serviços poderia ser concedida para a União também para empresas não controladas pela própria União, desde que na forma da lei, e essa lei acabou sendo editada, que é a Lei Geral de Telecomunicações. Conforme se depreende da exposição de motivos da Lei Geral de Telecomunicações,
Os dois principais objetivos da lei eram universalizar os serviços e garantir um ambiente competitivo. A própria Lei Geral de Telecomunicações, ela trouxe regras específicas que permitiam a desestatização do setor de telecomunicações e a criação do agente regulador, que é a Anatel. A desestatização do setor ela foi promovida por meio, basicamente, de dois decretos. O decreto 2534 de 98, que aprovou o Plano Geral de Outorgas, a partir do qual o país foi dividido em 4 regiões para a exploração de serviços de telefonia fixa comutada, e essas regiões elas eram representadas por 54 setores a serem explorados por empresas concessionárias específicas, tanto do serviço de telefonia fixa comutada, quanto do serviço móvel celular, que hoje é o serviço móvel pessoal. As regiões 1, 2 e 3 explorariam os serviços locais e interestaduais, e a região 4, que era representada por todos os setores do país, ou seja, abrangência nacional, era explorada pela Embratel. O modelo de reestruturação do sistema Telebrás foi aprovado pelo decreto 2546 de 98. Esse decreto estabeleceu a cisão das empresas do sistema em 54 empresas, organizadas sob 12 holdings, 4 delas para explorar o serviço de telefonia fixa comutada e 8 para a exploração de serviços de telefonia celular. Além das empresas que seriam licitadas, para garantir que houvesse competição, foram licitadas também outorgas para prestação de serviços de telefonia fixa comutada nas 4 regiões, que seriam explorados por GVT, Interig e Vesper, e outras empresas espelho que explorariam as bandas B, C, D e E na telefonia móvel. Avançando um pouquinho sobre a normatização da interconexão de redes, o Código Brasileiro de Telecomunicações já previa que os troncos e redes deveriam ser contínuos e deveriam ser normatizados por um único órgão, que era o CONTEL. Então aí já se via a necessidade e a regulamentação daquilo que viria a ser futuramente a interconexão de redes. No sistema Telebrás, os acordos de interconexão eram facilitados, porque tinha uma única empresa controlada pela União, normatizando a interconexão de redes e a remuneração de cada uma das empresas participantes da prestação de serviços de telecomunicações. Essa repartição não era uma repartição feita com base em critérios técnicos, mas era uma repartição feita com critérios de necessidade econômica de cada uma das operadoras, e era operacionalizada pela Embratel. Bom, o contexto pós-privatização eram outorgas específicas para prestação de serviços de telefonia em regiões específicas do país. Era vedada a prestação de serviços fora do alcance dessas outorgas, e isso poderia determinar uma potencial barreira para as novas empresas que iriam competir com as empresas que surgiram da cisão do sistema Telebrás. Porque se elas não pudessem se interconectar às redes dessas empresas do sistema Telebrás, elas não acessariam os usuários dessas redes, então os seus usuários ficariam isolados, que seria muito pouco atrativo e não cumpriria o objetivo da LGT. A LGT trouxe também um conceito de interconexão de redes, que é a ligação entre redes de telecomunicações funcionalmente compatíveis, de modo que os usuários de serviços de uma das redes possam comunicar-se com o usuário de serviços de outra ou acessar serviços nela disponíveis. A própria LGT, considerando a importância da interconexão para garantir uma universalização dos serviços e a sua continuidade, determinou primeiro que a interconexão deveria ser obrigatória. Para permitir uma obrigatória interconexão, obviamente as redes precisariam ser funcionalmente compatíveis, isso também está na LGT. Os contratos de interconexão, apesar de serem livremente negociados pelas operadoras, eles necessariamente são homologados pela Anatel. E não havendo acordo entre as operadoras, a Anatel funciona como árbitro. Na prática, o que se pretendeu foi evitar a criação de uma barreira de entrada para essas novas operadoras que iriam garantir a competição no mercado de telecomunicações.
Aqui eu trouxe um exemplo de como funciona na prática a interconexão. Temos aqui separado a rede como operadora A e a rede como operadora B. Os usuários da rede da operadora A, se não houvesse a interconexão, eles só poderiam acessar serviços e usuários conectados à rede de A. Com a interconexão, a partir do ponto de interconexão, é possível que os usuários de A conectem-se a usuários de B ou utilizem serviços disponíveis na rede de B. Portanto, quando se faz uma ligação de uma operadora A a uma operadora B, o que se tem, na verdade, é a prestação de dois serviços distintos e contínuos. O serviço de transporte do terminal originador até o ponto de interconexão, prestado pela empresa com a qual o originador mantém contrato, e um outro serviço distinto, e por questões regulatórias, que só poderia ser prestado pela operadora B, de transporte desses sinais do ponto de interconexão até o terminal recebedor da chamada. Portanto, não há como se negar que o que se tem, no caso do serviço de telefonia, é uma prestação compartilhada de serviços, ou uma coprestação. Até mesmo porque as operadoras não podem prestar serviços por restrição regulatória fora do âmbito das suas concessões, e é absolutamente inviável, sob o ponto de vista técnico, acessar um usuário de outra operadora sem a necessária interconexão dessas redes. Por que, então, o usuário não tem contato com todas as operadoras que participam ou podem potencialmente participar dessa prestação de serviço? Porque é absolutamente inviável. Vocês imaginem que logo após a privatização do setor, apenas oriundas do sistema Telebrás, você tinha 54 operadoras, fora mais uma dezena de operadoras criadas para competir com as operadoras decorrentes da cisão da Telebrás, e mais todas as operadoras internacionais. Então seria absolutamente inviável, seja sob o ponto de vista do direito do consumidor, que garante que o consumidor deva ter a sua defesa facilitada e a prestação de serviço de forma adequada, como também a própria normatização do setor de telecomunicações, que por meio do decreto 4733 determina que o usuário tem direito a receber uma única fatura, independente do número de operadoras envolvidas nessa prestação. Avançando um pouquinho, e aí já assentada a premissa de que se trata de uma prestação compartilhada de serviços, são dois serviços distintos prestados ao consumidor, que por conveniência e por facilidade são cobrados e são contratados junto a uma única operadora. Vamos passar para a avaliação de quais seriam as consequências tributárias dessa conclusão. Como todos os senhores já sabem, o PIS e a COFINS, eles incidem sobre o faturamento ou sobre a receita. Mas o que seria a receita? E aqui é importante a gente fazer uma distinção do que seria receita do que é um mero ingresso. Receitas são ingressos que se agregam ao patrimônio da sociedade e são decorrentes da execução da atividade por conta própria. Então, portanto, nas palavras de Geraldo Ataliba, receita é uma espécie do gênero ingresso. Receita é um ingresso que se agrega ao patrimônio do seu recebedor em decorrência da sua atividade fim. Nesse sentido, as operadoras tiveram um parecer do professor Paulo de Barros Carvalho, que segue exatamente essa linha, em que há uma prestação compartilhada de serviço por expressa determinação regulatória e que, portanto, cada uma das operadoras envolvidas no serviço deveria tributar a parcela que lhe cabe dentro da remuneração. Aqui a gente tem, enfim, os casos em que a contabilidade ela não atrapalha o direito. A contabilidade ela vai exatamente em linha com o que o direito determina, ou seja, na forma da regra que rege o que seria contabilização de receitas, é muito claro
a necessidade de que haja, primeiro, uma prestação de serviço por conta própria e um acréscimo patrimonial decorrente desse ingresso. Então, portanto, como se vê nos serviços de interconexão, como não há nem um empenho econômico de recursos próprios e nem o acréscimo patrimonial definitivo em decorrência desse ingresso, é muito fácil concluir que não deveria incidir PIS e COFINS sobre esses valores repassados a outras operadoras. O professor Elisão Martins tem um parecer muito interessante também sobre esse tema, em que ele explica que não há, na interconexão, receita para a operadora que tem relação com o usuário originador da chamada, que na verdade que haveria um passivo dessa operadora a ser necessariamente transferido para a operadora que cede seus bens de interconexão. Partindo para a jurisprudência, já tem decisões favoráveis, tanto no TRF da primeira região, inclusive no caso da Oi, que faz um paralelo com a decisão do Supremo Tribunal Federal no caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Decisões favoráveis também no Tribunal Regional Federal da quarta região. E no STJ ainda não há notícia de nenhum julgamento de mérito sobre a matéria. O que sabemos é que as operadoras estão se organizando para que seja instaurado um incidente de assunção de competência, dado tratar-se de uma matéria de relevância social e sem a necessária multiplicidade de recursos, aí seja o julgamento na sistemática do repetitivo, aprendi com o Fernando, está aqui assistindo, deve ser instaurado esse incidente para garantir que haja uma decisão única em relação à matéria para todo o setor. Era isso que eu gostaria de falar, agradeço a paciência de todos.